Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje é um prato cheio para quem curte o futebol alternativo. Vamos falar sobre a seleção do Canadá, as chances e a tentativa de chegar a uma Copa do Mundo. O Canadá só disputou a Copa de 86 e não chega a uma fase final das eliminatórias da CONCACAF desde as eliminatórias para 98, ou seja, nem costuma se aproximar de uma vaga. E muita gente até pergunta, será que o Canadá pode se classificar? Eu diria que o Canadá pode brigar por uma vaga. Acho que chegou o momento de tentar brigar por uma vaga, porque de fato tem um crescimento, tem uma evolução em andamento aí. É claro que isso passa muito pela principal estrela do país, que é o Alphonso Davies, lateral esquerdo no Bayern, foi meia do Vancouver Whitecaps antes de ir para o futebol alemão, então na seleção muitas vezes joga, geralmente joga como meia inclusive, e é o grande protagonista da seleção. A gente está falando de uma seleção sem grande tradição, mas que tem hoje um titular importante do atual campeão europeu, que é o Bayern, um jogador que fez uma grandíssima temporada 2019-2020 no cenário europeu. Então é claro que ele é um fator a mais para a gente enxergar, ou tentar enxergar, o Canadá entrando nessa briga. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o Canadá nesse princípio de eliminatórias, vou falar sobre o formato das eliminatórias da CONCACAF, é um pouco diferente para 2022, e dar uma passada geral também nos grupos até aqui dessas eliminatórias da CONCACAF. Lembrando que a gente está numa fase inicial das eliminatórias, então é basicamente futebol alternativo. Basicamente o que a gente tem para falar são tópicos que fogem completamente do radar dos assuntos mais badalados, mais comentados, que mais repercutem, que costumam ter mais apelo. Então a ideia é essa aqui mesmo. O espaço está aberto para vocês comentarem aqui embaixo, certamente vai ter muito tópico legal, porque acaba sendo muito interessante entrar nesse mundo alternativo, porque a gente acaba entrando em questões não só futebolísticas, mas muitas vezes culturais também, geográficas também, quando a gente fala do futebol da CONCACAF, que tem um lado muito amador ainda. Mas enfim, falando sobre a seleção do Canadá. O Canadá começou nas eliminatórias vencendo Bermuda por 5-1 e na segunda rodada venceu as Ilhas Caimã por 11-0. Maior goleada da história do Canadá, maior goleada da história da seleção do Canadá. O Canadá hoje treinado pelo John Herdman, que é um inglês que treinava a seleção feminina do Canadá. Aliás, treinou também a seleção da Nova Zelândia, seleção feminina da Nova Zelândia. Claro, bom lembrar, né? Seleção feminina de futebol do Canadá, que tem muito mais história, força, do que a seleção masculina. A seleção feminina do Canadá foi 2 vezes medalha de bronze, em 2012 e 2016, com John Herdman no comando, que é hoje o treinador da seleção masculina. Então é um desafio aí. Lembrando, nessa data FIFA também, o Canadá sofreu com uma questão de desfalques, restrições. Então o Jonathan David, que talvez seja o outro jogador mais famoso, o atacante do Lille, jogando Ligue 1 na França, não foi liberado, acabou ficando fora da lista do Canadá para esses jogos. Não foi a única ausência, algumas outras importantes também, né? Scott Arfield, jogador com experiência em Premier League, inclusive, meia da seleção do Canadá, outro que acabou ficando fora. Jonathan Osório, jogador de meio campo, para citar algumas das peças que não fizeram parte dessa seleção. Eu vou usar aqui o campinho para falar da primeira partida, do jogo contra Bermuda, o 5-1 na estreia das eliminatórias da CONCACAF. Até porque, para a segunda rodada, por exemplo, a seleção canadense já liberou de volta o Atiba Hutchinson, que é um veterano fundamental no centro do campo, jogador com muitos anos de futebol turco e que é uma peça importante dentro dessa seleção canadense. Ele foi liberado para voltar para o clube. Então, é claro, tinha a questão de enfrentar as Ilhas Caimã. Aliás, um outro detalhe aí, né? O jogo do Canadá acabou sendo adiado de domingo para segunda e o Canadá não quis aceitar o WO, ou não quis nem propor essa ideia, porque o que aconteceu, né? A seleção das Ilhas Caimã teve um atraso no protocolo da divulgação dos resultados dos testes. Então, o jogo não pôde ser realizado por uma questão de segurança no domingo. E poderia até acontecer das seleções entrarem com um protesto do seguinte sentido: olha, essa era a obrigação, seguir o protocolo. Não seguiu? Tchau, WO. Só que uma vitória por 3-0 para o Canadá não era negócio. O primeiro critério de desempate em eliminatórias para a Copa é o saldo de gols. E para o Canadá fazer saldo é importante, até porque mais para frente eu vou falar sobre o grupo, mas principalmente pensando num confronto direto que deve definir o grupo na última rodada contra o Suriname, fazer saldo contra as Ilhas Caimã muito provavelmente significa ter a vantagem do empate na última rodada. Então foi o que aconteceu, né? Em vez de ter um 3-0 só pela questão do WO, o Canadá entrou em campo, meteu 11-0, mesmo com uma seleção já modificada de uma rodada para outra. Mas olhando então para a seleção que jogou a estreia diante de Bermuda.
Claro, vou falar principalmente aí da questão do meio pra frente, que tem peças mais conhecidas. Um detalhe que logo de cara vai chamar a atenção, os portugueses, né? Com Steven Eustáquio e com Steven Vitória também, né? Dois jogadores de pais portugueses e que acabam sendo opções importantes, né? O Eustáquio, jogador de recuperação de bola ali no centro do campo, formando essa dupla de volantes com o Hutchinson. É um 4-4-2 mesmo do Canadá. Então tem esses dois volantes. O Eustáquio mais como um recuperador de bola no centro do campo, com o Hutchinson sendo um jogador que já não tem toda a mobilidade de anos anteriores, mas que tem a qualidade para esse nível, né? Tem uma qualidade acima da média para esse nível, para ser esse cara que dito ritmo, distribui jogo e aí velocidade pelos dois lados do campo, com Alphonso Davies na esquerda como meio aberto, Junior Hoilett, outro com experiência de Premier League, aberto pelo lado direito, na frente Lucas Cavallini, que fez um 2019 muito bom com a seleção do Canadá, e ao lado dele jogando na frente o Kyle Larin, outro com experiência de futebol europeu. Então, esse é o time do Canadá do meio pra frente. Lembrando que eu já citei algumas das ausências importantes, jogadores que podem tranquilamente compor esse sexteto do meio pra frente, da segunda linha com 4 e a dupla de ataque. A linha de defesa já é uma linha de defesa bem menos experimentada, de bem menos qualidade. No gol tem o Borjan, né, o Borjan, que é um jogador que tem experiência de Champions, jogou Champions, fase de grupos de Champions com Estrela Vermelha de Belgrado, da Sérvia. É um jogador que atua no futebol da Sérvia e que, inclusive, falhou no gol sofrido do 5-1 do Canadá sobre Bermuda na estreia, mas é o goleiro titular ali da equipe do Canadá. Pode, dependendo das opções do meio-campo, recuar o Alphonso Davies para ser o lateral esquerdo. Talvez até seja mais interessante no sentido de ter uma peça de maior qualidade na linha de defesa, já que o meio te oferece mais opções. Só que o Alphonso Davies é tão dono do time nesse momento que é importante que ele tenha essa liberdade, porque ele é quem vai atacar o lado do campo, chegar à linha de fundo, buscar drible, também atacar por dentro, se projetando, já que é um 4-4-2 bem tradicional mesmo, mas ele pode ser esse meio aberto que pode tanto acelerar pela ponta quanto trazer para dentro. Então o Alphonso Davies ganha muito dessa liberdade para jogar à frente. Então, Adekugbe na lateral esquerda, com Larry na lateral direita e na zaga, nessa estreia, o Kamal Miller e o Steven Vitória formaram essa dupla de zaga. É uma linha de defesa que não passa essa segurança toda e que claramente está abaixo do nível de exigência e de experiência do resto do time. Fazer 5-1 sobre Bermuda, fazer 11-0 sobre as Ilhas Caimã, o que isso representa na verdade? Nada além do natural para essa fase. Não é ainda o momento de achar que o Canadá foi testado ou mostrou força diante desses adversários. O Canadá, teoricamente, está bem acima desse nível mais amador da primeira fase das eliminatórias da CONCACAF. O que o Canadá vai ter que se provar é mais pra frente. Se vai ter, de fato, time pra ficar entre os 8 e a partir daí, acho que se ficar entre os 8 já vai ter sido missão cumprida nas eliminatórias para ir no octogonal final tentar uma vaga. E aí entrando no regulamento da CONCACAF para a Copa do Mundo. A CONCACAF tem 5 seleções já garantidas na fase final, as 5 seleções de melhor ranking do continente, então elas já estão garantidas no octogonal final. Historicamente a gente lembra sempre do hexagonal final, né? As 6 seleções classificadas que se enfrentam, jogos de ida e volta, e aí definem os 3 classificados para a Copa, mais o quarto que vai para a repescagem intercontinental. Dessa vez, até por conta dos impactos, da pandemia e tudo, a modo de disputa é diferente, então são 6 grupos nessa primeira fase, 6 grupos com 5 seleções. Eu até comentei sobre isso na semana passada quando eu fiz uma prévia da semana de data FIFA, falando sobre a desistência de Santa Lúcia, porque por conta das restrições de viagens, eles acabaram não tendo dinheiro para arcar com jogos fora do país, então optaram por desistir, então acabaram ficando. São 6 grupos com 5 seleções, um grupo tem uma seleção a menos, então são 29 seleções nessa fase. O líder, o campeão de cada grupo, apenas jogo de ida, tá? Então o campeão de cada grupo avança, então a partir daí são 6 classificados, esses 6 se enfrentam em mata-mata, e aí os 3 classificados complementam o octogonal final, e aí as 8 seleções vão se enfrentar em jogos de ida e volta, definindo os 3 que se classificam para a Copa do Mundo. Então esse é o formato das eliminatórias para a Copa na Conmebol. E se a gente for dar uma passada, então, grupo a grupo, para dar uma geral em como estão as eliminatórias, como que a gente pode falar sobre esse formato, né? Falar sobre cada grupo. Primeiro, só pontuando, né? Estados Unidos, México, Costa Rica, Jamaica e Honduras são as seleções que esperam na próxima fase. Quando a gente olha para grupo a grupo, o grupo A tem até aqui Antigua e Barbuda na liderança, então são 4 pontos após 2 rodadas. O que é
chama a atenção dentro desse grupo? Em tese, El Salvador tende a passar para a próxima fase. É a seleção pote 1 desse grupo, é a seleção mais forte, mas deixou pontos. Aliás, é interessante porque Antigua e Barbuda e El Salvador empataram já, não um contra o outro, porque esse em tese seria o jogo para decidir a vaga lá na última rodada com favoritismo de El Salvador, porque são os times de potes 1 e 2. Mas Montserrat tirou pontos de Antigua e Barbuda no 2-2 e de El Salvador no 1-1. Então tem aí uma seleção que vai tentar correr por fora e é uma história já dessas muito curiosa. Montserrat é um território britânico e que foi muito abalado pela questão da erupção de vulcão nos anos 90, isso praticamente destruiu, inviabilizou metade da ilha, e não é uma ilha grande, é uma ilha que tinha 13 mil habitantes, a população hoje é mais ou menos 5 mil habitantes, a maior parte dessa ilha se mudou depois da erupção vulcânica nos anos 90, então o que Montserrat tem feito? Tem tentado correr atrás de jogadores nos últimos anos, tentando retomar o trabalho da seleção, é uma seleção relativamente nova também, disputa eliminatória só desde a Copa de 2002, mas tem tentado recuperar e achar jogadores na Inglaterra. Então Montserrat hoje tem basicamente uma seleção formada por atletas que atuam em divisões inferiores da Inglaterra. Alguns até em segunda, terceira divisões, mas alguns também de divisões quase amadoras. Mas a ideia é justamente buscar famílias que se deslocaram nos anos 90 de Montserrat para a Inglaterra para buscar jogadores que possam defender a seleção. Então é um trabalho que tem sido cada vez mais frequente quando a gente olha para a origem de várias dessas ilhas, esses pequenos territórios na CONCACAF, né, na América Central, na América do Norte, na região do Caribe. Então essa é uma história curiosa de Montserrat que vai tentar correr por fora, mas é um grupo em que El Salvador, como eu falei, é favorito, embora já tenha perdido ponto. No grupo B, que é o grupo do Canadá, aí entra o ponto da questão do saldo, né? O Canadá tem 16 gols marcados e um sofrido após 2 rodadas. Então esse saldo de 15 é a vantagem diante do Suriname, que tem saldo de 9. Em tese, a disputa também deve ficar para a última rodada no confronto direto entre Canadá e Suriname. Suriname é outra seleção que é importante prestar atenção no impacto da busca por jogadores holandeses. E aos poucos a gente vai vendo jogadores com maior experiência na Europa, jogadores de Eredivisie, isso não é particularidade do Suriname, isso tem acontecido com o Curaçao há algum tempo também. Então o Suriname vai tentando se colocar no mapa da CONCACAF dentro dessas disputas para quem sabe chegar a uma fase um pouco à frente. É, em tese, a maior ameaça para o Canadá, ou a única ameaça para o Canadá dentro desse grupo. Inclusive chegou a fazer 6-0 em Aruba na segunda rodada, tinha feito 3-0 nas Ilhas Caimã na primeira rodada. Tem o Hasselbank, sobrinho do Hasselbank, que foi atacante do Chelsea, entre outros nomes também. Tem Ryan Donk, jogador também conhecido de ligas europeias. Josefsson, jogador também conhecido de ligas europeias. São alguns nomes dessa nova seleção do Suriname que vai tentando se colocar aí, não digo num primeiro nível, talvez nem num segundo nível da CONCACAF, acho que num terceiro nível da CONCACAF. Mas o Canadá é o favorito e tem até essa responsabilidade de passar. No grupo C, aí tem algumas novidades. Curaçao não é mais uma novidade, já é uma realidade. Deu trabalho na última Copa Ouro. Tem o Gus Hiddink como comandante, inclusive. Venceu as 2 primeiras rodadas. Fez 5-0 em São Vicente e Granadinas. Fez 2-1 na seleção de Cuba. Até foi um jogo bastante importante. Cuba já está eliminada com 2 derrotas nesse grupo. Mas um ponto interessante é Cuba aceitando os desertores, né, os jogadores que foram atuar fora do território cubano, o que até então não era permitido. Então, por exemplo, o jogo de Cuba contra Curaçao teve o gol do Onel Hernandes, jogador que chegou a atuar até em seleção de base da Alemanha, jogador com experiência de Premier League com o Norwich, e que talvez seja hoje o principal nome de Cuba, mas que não poderia atuar pela seleção até o ano passado. Então essa foi uma novidade de Cuba. Outra novidade é Guatemala, que andou suspensa pela FIFA, então ficou fora de Copa Ouro nos últimos anos e que vai tentando disputar. Eu diria que a disputa desse grupo é de fato entre Curaçao e Guatemala, mas olho em Curaçao, né? Curaçao tem o Bacuna, por exemplo, como um nome relevante, e Curaçao que já, como eu falei, já não é bem uma novidade e tem um treinador bastante importante. A disputa é entre Curaçao e Guatemala, os dois vão se enfrentar em junho. Esse tende a ser o confronto decisivo para ver quem passa para a próxima fase, para tentar disputar as 3 vagas no octogonal final. No grupo D, Panamá
é, em tese, o favorito. O Panamá esteve na Copa de 2018, então é uma seleção das mais expressivas dentro dessa fase preliminar. A disputa, em tese, é com a República Dominicana. As duas seleções venceram seus 2 jogos. O Panamá até teve alguma dificuldade, venceu só no finalzinho Dominica por 2-0, então já quase tropeçou, também fez só 1-0 em Barbados. Tá longe de ser uma seleção para vencer bem seus jogos. No momento tem menos saldo do que a República Dominicana. A República Dominicana tentou nos últimos anos até fazer também um intensivão pela Europa para caçar jogadores que podem jogar pela seleção. Chegou até a ter o Mariano Dias, atacante do Real Madrid, em um amistoso, mas depois ele abriu mão de defender a seleção dominicana para tentar espaço na seleção espanhola, então deixou de ser uma opção. Júnior Firpo, por exemplo, lateral esquerdo do Barcelona, nasceu na República Dominicana. Seria uma opção, mas também não tá no grupo. Raul de Tomás, outro que tem família, pais dominicanos, outro nome europeu em tese, que poderia jogar pela seleção, mas não é o caso, tá? Então a disputa que tende a ser entre República Dominicana e Panamá. Se a gente for olhar por resultado recente, principalmente pela última Copa, em que o Panamá foi a grande surpresa da CONCACAF, é o Panamá quem vai tentar comprovar esse favoritismo de pote 1. No grupo E, a disputa aí é entre Nicarágua e Haiti. Tem a particularidade de Santa Lúcia que eu citei, que acabou ficando fora, abrindo mão, então o grupo ficou com um time a menos, acabam sendo apenas 4 seleções, então são só 3 jogos das seleções. A Nicarágua já estreou fazendo 7-0. O Haiti é outra seleção pra gente prestar atenção também pelo que fez em Copa Ouro recentemente, inclusive. No grupo F tem uma outra grande história aí, né? E que tem também a novidade da classificação. A surpresa aí foi o tropeço de Trinidad e Tobago no jogo contra Porto Rico, 1-1 da segunda rodada. Trinidad e Tobago foi a Copa de 2006, né? E a grande surpresa aqui é São Cristóvão e Neves, que lidera o grupo. É líder, 2 vitórias em 2 jogos, venceu Porto Rico, goleou Bahamas também, e que tem uma particularidade bem interessante, que é o fato de ter um treinador brasileiro. É outra seleção que se enquadra nesse perfil de tentar achar jogadores aptos a defenderem o país. Então essa é uma particularidade, fica até o convite aqui. Eu fiz um post, um tweet na verdade, chamando para o post do Hoffman. O Hoffman fez um post no blog dele, no site da ESPN, falando sobre essa história, até conversando com o treinador brasileiro da seleção de São Cristóvão e Neves. Então é outra história aqui, porque é uma seleção que tenta surpreender para quem sabe chegar à próxima fase. Enfim, acho que era essa passada para falar um pouco sobre cada um desses grupos da CONCACAF, uma fase bastante preliminar. Dessas 29 seleções, 6 passam para a próxima fase, se enfrentam, aí 3 se classificam para o octogonal final, que de fato vai definir os classificados para a Copa de 2022. O Canadá nisso tudo é o favorito desse bloco. É uma seleção que precisa tentar voltar pelo menos a disputar uma vaga. Então, como eu falei, não é que o Canadá hoje seja um real candidato à vaga na Copa de 2022, mas é realidade falar que o Canadá pode disputar uma vaga, coisa que não aconteceu nas últimas edições de eliminatórias. Desde a Copa de 98, o Canadá nem se aproxima da disputa por uma vaga em Copa, e só disputou a Copa, de fato, de 1986, perdendo os jogos, 3 jogos inclusive. Então, eu acho que é um momento diferente de fortalecimento do Canadá, e não chegar ao octogonal final seria uma decepção. Mas a próxima fase, a fase dos 3 confrontos aí, entre os 6 classificados, pode ter uma casca de banana, pode ter um adversário mais perigoso. E aí é que talvez esteja o maior risco para talvez o Canadá nem chegar à fase final. Mas acho que sim, tem time para chegar ao octogonal. Para a Copa do Mundo, acho que ainda não tem um nível médio de seleção, de competitividade, como outras seleções já mais consolidadas no continente, como Honduras, por exemplo, para citar uma seleção, como a Costa Rica, por exemplo. Esse eu acho que é o desafio da seleção do Canadá, pensando que na CONCACAF, em tese, México e Estados Unidos largam bem na frente, mas fazendo a ressalva de que para 2018 a seleção norte-americana não se classificou, o que foi um vexame histórico. Enfim, o vídeo já tá gigante aqui, um abraço para todo mundo, se inscreva aí, participe, deixem outros tópicos curiosos falando sobre esse lado alternativo do futebol da CONCACAF. Um abraço, até a próxima.